Muito bem, né? Que prazer imenso, né? Nós estarmos chegando aqui então, né? Para nós falarmos sobre Yoga Sutras, né? Esse nosso encontro. Nós estamos indo, né? Para o 18º encontro da sessão de número 2, né? O 18º Sutra da sessão aí de número 2 e, por assim dizer, a passos largos, né? Passos bastante largos, nós estamos cada vez mais aprofundamos-nos, né, com a profundidade, buscando conhecimento, buscando domínio, buscando a auto-melhora, né, buscando a compreensão, buscando um equilíbrio, buscando a sustentação, buscando estar compenetrado, né, estar cada vez mais interiorizado com o que nos solicita, com o que nos expõe, né, esta faculdade que te visa, né, conduzir o homem à sua plenitude, à sua iluminação. Né? Muitas pessoas podem ser que tentam colocar objeções, né, ao yoga. Muitas pessoas podem querer colocar pontos, vírgulas, contrapontos. Né? Muitas pessoas podem querer esboçar situações adversas relacionadas ao yoga. Mas o yoga, ela é por si só, né, uma ciência íntegra, né? E ela jamais, em nenhum momento, né, ela se divorcia do seu principal objetivo. Ela jamais deixa de conduzir o homem, né, ao que ela propõe. E ela, em todo momento, né, ela é e sempre será o intento, né, sustentável e saudável para a consumação dos projetos da iluminação. Se caso houver ruptura e falhas, ainda é pelas imperfeições da própria ferramenta empregada pelo homem em conquistar, né, a plenitude. Não tem nada a ver o yoga, tem as dificuldades que nós temos no meio do caminho, tem muitas vezes também o plano que é traçado para a nossa experienciação, que nos impede, que não nos permite estar afinco, né, mergulhados no caminho do yoga. E tem também o período, né, para o qual nós estamos envolvidos dentro desse fato de acontecimentos. Pode ser que a ferramenta não esteja pronta, devidamente pronta, pode ser que nós não conseguimos nos devotar, né, com afinco, com a necessidade, com o que é necessário, né, para o yoga. Mas o yoga, ela é distinto, né? O yoga, ele funde-se com a própria lei de evolução, né? A yoga, ela é a própria evolução. A yoga, ela é a vida. A yoga, ela é o instante, ela é o respirar, ela é o pulsar, ela é a vibração, ela é o fluxo, ela é a instabilidade e a estabilidade, tudo ao mesmo tempo. Ela é o concreto e o abstrato, ela é a matéria, ela é o espírito. A yoga por si só, ela já existe, né? Os grandes sábios, grandes mestres eruditos no assunto apenas nos conduzem, através dos estudos que obtiveram, através da divulgação do yoga, vem nos conduzir para que nós entendamos que existe uma lei, existe um princípio, e que esse princípio é tratado pela união, a yoga. E nos convida a estar cada vez mais nos afinando aos conceitos iógicos, para que, afinados aos conceitos iógicos, nós conseguirmos, como sociedade, como humanidade, despertar os verdadeiros valores íntimos que há dentro de nós. Então a yoga, nobres amigos, amigas, irmãos, irmãs, pessoas que estão acompanhando esse vídeo, a yoga, ela é, por si só, o caminho da independência, né, aonde saímos para da pedra e entramos para a qualidade de uma complexidade solar. Né? Nós saímos de um ponto, de um ínfimo grãozinho de areia e nos conduzimos para as mais elevadas esferas espirituais que possamos chegar, galgando-nos através desses princípios aqui. É fantástico, gente. É maravilhoso. Os caminhos que nos são conduzidos por esses mestres que criaram
Os sutras, que nos traz os fios, que nos traz as ligações, nos conduzem muitas vezes por caminhos obscuros, nos conduzem muitas vezes por assuntos até que parecem desconexos, nos conduzem-nos com esse quebra-cabeça. Sábios mestres, era necessário que fosse desta maneira. Era necessário que fosse assim para que nós recebêssemos somente o estímulo, mas que cada um de nós pudesse despertar as próprias potencialidades, as próprias raízes, os próprios agregados que encontram-se no âmago de cada um de nós. Esse é um convite que faz o yoga. O yoga te convida a estar desperto, no sentido de estar antenado para essa situação, mas ele te convida a trilhar um caminho que tem de ser feito por você. Ninguém o carrega, amigo. Ninguém o carrega. Mas deixam no meio do caminho, assim como a historinha de João e Maria, para conduzir João e Maria de volta ao ponto onde eles queriam retornar, é as migalhas de pão que nos conduzem para que nós possamos chegar ao nosso destino. Viva o yoga! O texto de hoje, meus amados, ele mais uma vez ele traz uma pérola de ensinamento. Tá? Ele é um texto bastante extenso na transcrição do que Taimini vem nos abordar. Eu quero até mostrar para vocês aqui. Olha, eu não sei quanto tempo isso demanda. Tá? Quando nós estávamos utilizando a outra câmera, eu ainda tenho a outra câmera, né? Quando eu estava utilizando a outra câmera, eu teria que ter feito em partes. Eu teria que ter feito parte 1, parte 2, talvez parte 3 e assim por diante. Mas hoje, quando eu estou utilizando, vai fazer acho que alguns 3 vídeos atrás, uma outra câmera, talvez nós possamos transpor um pouquinho o nosso período de tempo, talvez a gente possa avançar um pouco a mais no tempo, mas só para nós podermos mergulhar em questões profundas, em questões filosóficas, talvez assuntos que tragam, como eu disse para vocês, um sentido desconexo com o que nós estamos vendo, do que nós estamos tocando até agora, mas fiquem todos calmos. Nada no yoga se perde. Tudo é necessário. Tudo são tijolinhos que estão sendo colocados nessa grande casa da autorrealização que nós estamos colocando. E esses assuntos que são abordados como os tijolinhos, eles servirão mais adiante para que nós possamos estar preparados, nós podemos estar já com um predomínio de assuntos introdutórios, né, na faceta introdutória, para que depois, lá adiante, nós possamos compreender. Espera aí, eu já ouvi falar sobre isso. Ah, me lembro, um vídeo foi citado sobre determinada situação, foi trazido uma pincelada. Teve um vídeo que foi falado, me lembro sobre esse assunto, né? E aí esse vídeo servirá de base para tudo que nós vamos ver a partir de agora. A sessão de número 2, ela traz o objetivo de esclarecer a yoga externa. Mas antes de dizer a yoga externa, Patanjali faz um convite para que nós não tenhamos dúvida, para que nós não tenhamos questionamentos, para que nós auto-percebemos que o yoga é o caminho. Que o yoga é o caminho. E para mostrar que o yoga é o caminho, ele começa a nos trazer a magistral filosofia dos kleshas, né, que nós já abordamos aqui, que vem falar dos condicionamentos no qual o Purusha está inserido para estar vivenciando essa experiência em Paktri, para estar movimentando-se dentro de Paktri, para estar no adensado de Paktri, matéria, né? Ele vem nos expor como acontece. Quando ele expõe os kleshas, né, tudo isso começa a surgir questionamentos. Mas como se dá? O que se dá? Qual é a divisão entre um? Qual é a situação entre outro? Começam diversos questionamentos, raízes de questões. Talvez você não tenha feito, mas muitos aprendizes faziam esses questionamentos. Muitos aprendizes diziam, mas mestre, há uma possibilidade de tal coisa com tal coisa, mas mestre, eu tenho uma dúvida. E aí iam questionamentos. Então essas questões elas são trazidas, essas migalhas são mastigadas e também são trazidas. Porque em dado momento você pode ter dúvida, em dado momento talvez você pode surgir na tua mente situações que faltaria uma orientação a mais do mestre. E o mestre é ausente. O mestre não está fisicamente entre nós, mas o mestre está com todos nós. O mestre está em suas obras, o mestre está em suas ações externas em todos nós. Mas o mestre está soprando
né, no nosso intuito, no nosso instinto a todo momento. Mas pode ser que tenhamos dúvidas. Por isso que o assunto é mastigado, é tratado, é pegado mínimas questões, é pegado arestas, é pegado pontos para trazer para você um bolo gigante. Não para te trazer para você migalhas, né, bolo pequeno, um bolo gigante de informações. Que esse bolo gigante, como eu falei, que pode parecer desconexo, lá na frente, lá adiante, ele vai juntar com todos os outros artefatos e você vai entender a festa da iluminação que vai ter lá. Então tudo é necessário, tá? Nós estamos falando então, eu sei que já falei isso no outro vídeo, mas é um gancho introdutório que eu necessito fazer para eu também aquecer-me e adentrar ao tema com maior afinco. Nós estamos falando sobre os kleshas, nós estamos falando para vocês que os kleshas são a fonte, né? São eles que trazem como um resultado, né, a raiz, né, a impressão, que essa impressão nos traz dentro de nós a impressão, um princípio, né, armazenado no nosso corpo causal, que isso amadurece, que isso dá frutos, né? Aí nós falamos que esses frutos resultam em infinitas experiências, né? Essas experiências podem ser boas ou ruins, ruins no contexto de vivência, né? Porque potencialmente todas as experiências trazem miséria, né? Mas só para você poder compreender a prisão que a alma se encontra, a prisão que espírito se encontra, né? Que Purusha se encontra. Nós falamos também, né, sobre o discernimento, sobre a miséria, que nós começamos a entender que isso é miséria, nós começamos a ver que há um ímpeto dentro de nós, há uma situação dentro de nós, há um tilindar, né, dentro de nós que nos convida, né, todos os dias para buscar essa iluminação, para auto-iluminarmos-nos, né? Nos convida dizendo, ó, busque o caminho, que o caminho é assim, existe algo a mais, existe algo mais profundo, existe algo mais saliente, né? Então existe esse coisa, e aí ele mergulha em discussões bastante acadêmicas, né, que nós falamos. Ele vem falar sobre que todo esse sofrimento pode ser evitado, né, porque ele faz uma quebra, né, principalmente aqui no Sutra de número 15, ele nos faz uma quebra sobre as religiões ortodoxas, ele faz uma demonstração, melhor dizendo, né, que nos leva a fazer uma ruptura de vez, né, um divórcio de vez, com toda a busca de prazer aqui deste mundo. Né, porque os prazeres daqui, dentro do fluxo da polaridade, são todas misérias coletadas, né? Eu vou dar um pequeno exemplo, para não deixar arestas aqui nesse momento do vídeo. Você pode estar, quem sabe, né, gostar de um determinado alimento, aquele alimento é muito bom, é muito prazeroso, ele traz prazer, ele traz sentido à vida, mas aquele alimento ele pode estar carregado de toxinas, e na verdade ele está, né, ele é bom ao paladar, mas ele arruína teu corpo, ele desenvolve câncer, ele desenvolve manchas, ele traz potencialidade de risco de morte todos os dias e você não vê. E a gente está fixado, está pregado àquilo, a gente está grudado àquilo e não consegue se desvencilhar. E acha que aquilo é um prazer, né? Eu posso citar um exemplo do cigarro. As pessoas dizem assim, mas o cigarro é um lixo. Mas para o fumante ele é um prazer. Para o fumante ele é um significado. Para o fumante ele é o tudo, ele é uma base, ele é um... Né? O fumante que ainda não teve um discernimento sobre isso não vê dessa maneira. Não vê como uma miséria. Mas quem tem um discernimento de fora vê que aquilo ali é uma prisão, uma miseriabilidade, né? Mas quem está dentro não vê. E assim nós também estamos dentro de diversas situações, tampados, abertos, com consciência ou sem consciência, mas nós estamos envolvidos nisso tudo. Então ele vem nos trazer esse detalhe que existe, né? Existe um fator de mudança, existe um fator de hábito, existe aflições, né, que nos permeiam em nossas vidas e existem próprios conflitos sobre o que nós verdadeiramente queremos e as condições externas que não nos permitem, né? Que não nos permitem estar realizando as mesmas. Aí ele fala sobre gunas, né? Ele vem falar sobre gunas, ele vem falar do conflito de gunas, guna vitri viroda, né? Ele vem falar das modificações da mente, né? Das modificações da mente com as próprias funções dos gunas,
né? Aí, de forma genérica, para nós compreendermos tudo isso e não ir com muita profundidade aos gunas, ele vem nos trazendo esse exemplo, né? O Taimini nos traz à luz desse exemplo que é fantástico. Ele nos fala que muitas vezes nós podemos ter um desejo muito grande em nossas vidas de facilidades, mordomia, tranquilidade, né? Você pode almejar muito em sua vida ser uma pessoa que tenha uma vida serena, tranquila, onde você possa descansar e aproveitar. Pode, devido a um princípio, né? Ele fala devido ao princípio que está atuando naquele exato momento. Mas pode ser que em uma outra existência, o princípio que vai atuar sobre você seja outro, dentro dos gunas, seja outro princípio. E esse princípio lhe coloca nessa posição aonde você almejaria estar, né? Mas pode ser que o princípio contrário queira que você tenha atividade e você não possa ter atividade, então você se sente infeliz mais uma vez, né? Lembram do vídeo? Eu tenho certeza que todos lembram. Aí ele vem nos mostrar, e eu entendo pelo menos dessa forma, que quando se fala em gunas, ele permite, então, mais uma vez, né, eu preciso mergulhar nesse assunto, eu preciso destrinchar um pouco mais para tirar as dúvidas dos estudantes, né, daqueles que estarão catando essas pedras, aqueles que estarão com os sacos, juntando essas pérolas e guardando essas pérolas. Eles vão tecer maiores comentários, eles vão querer entender muito mais o que é a atuação dos gunas. E aí então ele permite começar com esse introdutório que foi o nosso vídeo anterior. Nós falamos, né, que a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente, Purusha, com o visto Paktri, né? Então ele começa com esses introdutórios para adentrar cada vez mais um ponto mais sobre o assunto destinado aos gunas, né? E nós vamos, eu digo para você que é um assunto muito complexo, é um assunto que eu não tenho um domínio tão grande quanto eu queria ter, é um assunto que cada vez que eu tento buscar aprofundamento, eu extraio pouquinho de conhecimento dele, eu consigo ter acesso a algumas chaves, e essas chaves me trazem até um ponto, mas não me trazem um esclarecimento absoluto que eu queria ter sobre o tema. Mas até onde eu possa ir, até onde eu consigo tocar, até onde minhas mãos conseguem na ponta dos dedos dedilhar, eu dedilharei, né, e trarei para você. Pode ser que você que esteja acompanhando esse vídeo tenha um conhecimento muito mais amplo, muito mais elevado sobre gunas do que eu tenha. Mas é até onde eu consigo trilhar. E até onde eu consigo trilhar, até onde minha mão consegue tocar sobre esse assunto, eu darei a você. Eu entregarei a você. Porque vai ter também irmãos, queridos irmãos que vão chegar até este ponto, vai ter queridos irmãos que vão chegar até este trecho e vão precisar desses pequenos tijolinhos que deixarei para trás, tá? Então o Sutra de número 18, ele nos faz um convite, né, para que nós conduzimos-nos a entender um pouco mais, né, sobre essas manifestações, sobre o visto, e também a destrinchar um pouco mais, né, como que manifesta-se esta troca entre Purusha e Paktri e a cognição de tudo isso. Como é que funciona esse princípio da cognitiva? Como que atua Purusha em Paktri e Paktri atua em Purusha, né? É muito interessante, é muito complexo o assunto, e até a gente pede aos grandiosos mestres que nos inspirem, para que nós conseguimos trazer um aprofundamento muito grande, muito grandioso mesmo, para os nossos companheiros de jornada. Esse assunto aqui, eles são amplamente discutidos, até mesmo o Taimini deixa muito à mostra isso. Taimini não mergulha de cabeça nesse tema aqui. Taimini chega aqui, ele não mergulha de cabeça porque ele não quer gerar confusão. Taimini, ele não quer deixar as situações embaraçosas, porque ele percebe que quem chegou até aqui está iniciando, não está nas discussões mais profundas, não está pronto, né, ou não está preparado, ou talvez não esteja ainda com a mente totalmente destinada a receber um ensinamento tão profundo. Então ele mesmo, o Taimini mesmo, traz citações. Ele nos fala aqui, ó, como diz o Sutra da seção de número 4, número 34, assim também você compreenderá o que diz no Sutra da seção de número 4, número 13. Assim também você terá a compreensão do Sutra de número 3, da seção 56,
Você também fará conexões e ligações com o Sutra de número 4, da seção 34. Aí ele fala sobre o Sutra de número 2, da seção 23, fala novamente da seção de número 4, 34. Observe que ele fala, olha o que ele fala aqui também, ó, sobre compreensão do Sutra da seção de número 3, Sutra 45 e Sutra 48. Então tu começa a fazer observações que esse texto aqui ele faz chaves, ele é base para todas as conexões do que virá mais adiante. E o próprio Time diz assim, não entraremos nesse assunto agora, ele vai dizer para vocês em um determinado ponto da leitura que ele está apresentando. Ele fala assim, não entraremos nessas tais discussões por agora, porque esses sutras vão trazer mais luz. Não entraremos nesse ponto agora, mas você vai compreender se buscar informações naquele sutra. Se você ler aquele sutra, você vai entender um pouco mais. Então, ou seja, é um assunto bastante complexo, mas que, né, não por obra do acaso ou por obra do destino, ou porque queria ou porque não queria, era necessário que tivesse sido empregado aqui, na seção de número 2, no ponto de número 18, né, ter sido empregado por ele, por Patanjali. E essa discussão muito magistral, né, essa discussão muito profunda, o que o Time, o Patanjali quer nos mostrar, que é este princípio, esse princípio do visto e do vidente, através da cognição, da atividade, da estabilidade, através de elementos, de órgãos, né? Através dessa simbiose entre esses dois elementos, essas manifestações, visam trazer as experiências e visam trazer a libertação para o próprio Purusha. Olha que interessante. Via de regra, via de lei universal, lei estabelecida pelo Criador, lei estabelecida por Deus, né, lei estabelecida pela divindade suprema, lei estabelecida pela nossa divindade solar, a lei estabelecida, nos traz um apontamento que esta é a via de regra para a experiência e a libertação. Existem irmãos mais adiantados? Existem. Existem irmãos mais atrasados? Existe a escada que sobe e desce, anjos que sobem e descem, espíritos que sobem e descem, mostrando que existe irmãos adiantados, mas existe irmãos atrasados, mas todos têm de passar pela escala. Todos têm que passar pela escada, é a lei, ninguém transgride, ninguém passa adiante, ninguém vem atrás, ninguém ganha facilidade, não, é um princípio universal, é uma lei que abrange a todos. Então todos terão de passar por este caminho, todos conduzirão-se desta forma, né? Todos que aqui estão inseridos dentro desse agrupamento celular, dentro do nosso sistema planetário, todos é dessa forma. A experienciação, né, dá-se no quarto globo, né, está dando dentro desse globo, e é desse formato que está funcionando, né, na sua quarta existência, na sua quarta manifestação, né, no seu quarto período, sua quarta fase, seu quarto estágio. É desse jeito que está funcionando. Então, ou seja, Purusha, que já é por si só o fundamento, né, é a base do fundamento de todo o princípio, é convidado, é trazido para fundir-se com Paktri, para que ali tenha, né, ali passe pelo seu próprio processo de experiência e seu próprio processo de libertação. Em outras palavras, né, podemos dizer para vocês que nós estamos somos criados, por assim dizer, imperfeitos, somos criados para sermos conduzidos ao autoaprendizado, à autoiluminação. Isso vem nos mostrar também que existe um trabalho, que existe uma tarefa, que existe um caminho a ser percorrido. Né? Isso vem nos mostrar muito profundamente, filosoficamente, que existe algo a buscar, algo a ser conquistado, algo a ser trazido. Claro que, evidentemente, hoje, para os princípios do nosso conhecimento, a nossa filosofia do mundo atual é muito aberto a esses assuntos. Esses assuntos são muito fáceis de serem entendidos. Mas imagine isso há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, quando as pessoas tinham contato com isso a primeira vez.
Essas filosofias que tratavam desse significado, dessa natureza, não eram tão esclarecidas a nós, com todas as conquistas científicas das ciências humanas já chegaram. Tantas conclusões que as ciências humanas já obtiveram para que cada vez mais comprove o que está aqui é vero, né? É facto. Né? Então o que acontece? Esse lado objetivo da manifestação, o visto, o espírito, ele mergulha em Pactri para senhorar-se dos poderes inerentes de Pactri e assim evoluir, iluminar-se do próprio mergulho em Pactri, afastando-se novamente de Pactri, mas trazendo um resultado em iluminação. Entra no forno em uma posição, em uma propriedade, sai do forno em outra propriedade, iluminado, pronto, né? Assado, sai pronto. Fiz uma analogia para nós podermos compreender. Aí o Sutra de número 18, ele vem trazer, né, ele quer nos dizer como assim, como que funciona tudo isso, como que se dá tudo isso, como que nós podemos raciocinar sobre cognição, atividade, estabilidade. Né? Esse questionamento, dentro do meu ver, é o que nós temos que ter de bases, de princípios, de pontos em nossa mente quando chegamos a esse ponto. Nós temos que fazer uma instigação para tentar refletir o que significa a cognição, o que significa a atividade e a estabilidade. O princípio cognitivo, ou a cognição, dentro do meu âmbito de compreensão, é a percepção das coisas que nos rodeiam. Tá? Eu estou olhando um determinado objeto, eu tenho consciência do objeto que estou olhando. Eu estou olhando eu estou sentindo, né, nos meus órgãos dos sentidos, eu estou sentindo que eles estão fazendo a leitura de determinado padrão, algo, situação. E eu estou com essas leituras dos 5 sentidos, através de processos de raciocínio, de intelecto, do banco de memória, dos agregados que eu tenho, conscientizando-me do espaço, do ponto onde estou. Tendo um resultado, mas agregando-me deste resultado, tendo uma cientificação do que estou vendo. Exemplo, câmera, tripé, livro. Né? São a leitura que me faz os meus sentidos, trazendo-me as informações necessárias. Essas informações são interpretadas no fundo, no plano de fundo, por uma mente concreta, são observadas também por uma mente abstrata, essa mente subjetiva, a mente que faz as medições das demais impressões que eu vou sentir, né, e me traz lá no fundo, lá dentro de mim, o fator cognitivo. Eu observo que quando eu falo coisas abstratas, né, a função abstrata, eu posso dizer para vocês as emoções que me estimulam, eu posso dizer para vocês dos resultados das percepções que eu tive, se gosto ou não gosto, aprovo ou não aprovo, quero ou não quero, acredito ou não acredito, duvido ou tal, né? Todos esses fatores condicionados à cognição, né, à interpretação abstrata. Mas, objetivamente, observando os objetos, madeira, banco, livro, mas também junto com os sentimentos que me estimulam, com os estímulos, as estimulações abstratas que sinto. Tudo isso me dá um resultado e eu percebo no plano de fundo. Mas olha que interessante tudo isso. Olha que interessante. Quando eu falo, eu percebo em conscientização, a cognição de tudo isso, isso vem me mostrar o seguinte, que há uma simbiose de coisas acontecendo
eu não estou desperto a entender isso, né? A gente não está desperto a medir, é assim que se faz, né? Nós temos uma simbiose de algo que se apresenta e nós temos também uma simbiose de algo que faz a leitura. Da mesma forma que os objetos apresentam-se, né? Que o teatro da vida, as coisas apresentam-se a mim, da mesma forma, eu estou, né, buscando a apresentação delas a mim. Tudo que eu consigo abarcar, o vento que eu estou sentindo cruzando aqui, a câmera que eu estou vendo, a profundidade do fundo aqui do cenário até onde vai, toda a percepção é o alargamento do meu ponto purusha, jungido dentro desse corpo. Então, se eu estou aqui, eu consigo ouvir o tilingar do vento nas árvores a cerca de 500 metros, 300 metros de distância, as árvores fazendo barulho e som, é porque eu estou lá. Eu estou lá. Os meus sentidos me trazem leituras de lá, eu estou iluminando até lá, eu estou lá. Da mesma maneira que lá está para mim até aqui. Então, a cognição, eu ouço aqui, mais ou menos, acho que uns 50, 60 metros, os cachorros latindo. Eu estou tendo leituras de lá, eu estou de uma certa modo, manifestando-me lá. E lá está manifestando-me a mim. Aquela distância, aquele ponto que é relativo, está trazendo-me informações. Observe que aqui está dizendo que o visto, que é o lado objetivo da manifestação, o espírito, para chegar a essa cognição, para ter esses princípios cognitivos, ele tem de ter órgãos e sentidos. Está entendendo? Esses órgãos e sentidos são pactre, são fornecidos também por elementos da natureza. Observe que eu tenho a faculdade, né? Eu tenho a faculdade dentro do corpo, não podemos esquecer que nós somos um espírito dentro desse corpo, né? Dentro desse corpo eu tenho esta faculdade do ouvido, eu tenho a faculdade da visão, eu tenho a faculdade do tato, eu tenho a faculdade na língua, e eu tenho, né, a faculdade do... Essas faculdades também são elementos de pactre, desenvolvidos em órgãos e elementos. Então, ou seja, aonde é a barreira que divide os dois? Qual é a barreira que divide Purusha de pactre se eu tenho elementos, eu estou associado a elementos de pactre, desenvolvidos aos longos de muitas evoluções, eu estou envolvido com pactre para que eu possa manifestar-me em pactre. Vai pegando esses conceitos. Esses elementos, esses órgãos e sentidos, nesse último plano se manifestam com os 5 sentidos. Os 5 sentidos são o pré. Os 5 sentidos são os postos avançados da mente para fazer a leitura aqui. Mas nos outros planos, os planos energéticos, né, no plano astral, no plano mental, nos outros planos que nós vamos estar estudando eles posteriormente, né, na visão dos gunas, observando eles, os gunas se manifestando para essas condições que eu acabei aqui de citar em nós, né, nós vamos fazer a observação que existem instrumentos, que são os mesmos órgãos, e que existem os mesmos elementos diluídos. Para fazer a percepção desses outros graus perceptivos, outros adensamentos, outras posições da matéria, né, constituindo no homem setenário, nos 7 princípios, nas 7 divisões, há também elementos em pactre que me fornecem essa simbiose junto com o Purusha para que eu possa estar lá fazendo a leitura. Então esse casamento Purusha e pactre é um casamento necessário, salutar, para vir no seu final, do seu agregado, gerar as experiências e a libertação do próprio Purusha. Mais adiante vai ter colocações que vão explicar para nós o que acontece quando o Purusha se ilumina, o que acontece com o pactre.
Pactre, ela tem esse fim, né, de nos trazer as experiências, de nos trazer essa matéria, de nos trazer todas as experiências necessárias para que nós possamos buscar em nós a iluminação, para que nós possamos buscar toda a potencialidade de Pactre, toda a potência, extrair todos os conhecimentos, tudo que há ainda para ser trazido em Pactre e agregar dentro de nós. Atravessarmos, rompermos, dominarmos Pactre em todos os sentidos que você possa imaginar e talvez não tenha nem condições de imaginar agora, e tudo isso ficar armazenado em Purusha. Purusha estar liberto dos domínios de Pactre, sendo Senhor em Pactre, com todas as propriedades de conhecimento, sem perder o contexto, com toda a potência que ele já tem, mas que ele está ainda nutrindo, ele está ainda buscando, ele está se iluminando dentro de Pactre. Aí, trazendo essas bases, trazendo esses raciocínios, ou nos conduzindo a raciocinar por essas formas, o Sutra que Patanjali nos fala, ele diz sobre a cognição. A cognição é isso que nós estávamos agora há pouco falando. Os gunas, né? As propriedades, os princípios de Pactre nos trazem isto para nós. Agora ele fala de atividade, da ação, e ele vem nos falar sobre estabilidade. Como eu interpreto tudo isso e como eu melhor posso dizer que essa interpretação vai lhe trazer muita luz para você fazer as interpretações necessárias para este momento. Ele nos interpreta que esta atividade é a ação, é o trabalho. E o trabalho e a ação ela se dá por meio do movimento. Nada está parado, tudo está em movimento. Para que haja a leitura da cognição, é necessário que haja, né, da outra ponta, o mostrar-se, o fazer com que os princípios encontrem, uma certa forma, uma leitura, uma simbiose, uma troca de leitor e leiturista, né? O leitor e leitura seria a palavra adequada, né? Leitor e leitura se encontrem. Ambos precisam estar juntos para que haja o teatro. Ambos precisam estar juntos. Eu quero buscar as informações ao mesmo modo que as informações têm que ser colocadas para mim. Raciocina sobre isso. Pensa sobre isso. Então, ou seja, tem que haver atividade de Pactre para que o mesmo modo eu possa estar fazendo as leituras de Pactre. Para que haja cognição em Pactre. Se houver atividade, o princípio menor da atividade que foi constituído, que foi concebido, que é conquistado, que nós podemos conhecer como essa ação, essa atividade, é a vibração. Aí nós chegamos às conclusões, né? Ou melhor, nós chegamos às constatações do que a ciência mostra, do que o yoga e tudo qualquer busca dos homens do passado já sabiam. Tudo está, de uma certa forma, vibrando. Só muda a sua escala, só muda o seu tom. No plano de correspondência, tudo vibra. Se nós estamos olhando que o vento vibra, nós estamos olhando que o vento vibra, nós estamos olhando que o vento faz movimento, que o vento tem ação, isso traz numa situação de correspondência de que tudo tem de vibrar. Tudo tem que vibrar, para que haja a vibração do vento. Estou usando o vento como exemplo, que está ventando aqui, e eu estou usando ele como exemplo. Então tudo tem que se mover. É uma lei inexorável. É uma lei inexorável de correspondência. Então nós vamos ver que o Sol vibra, o Sol está em perpétua vibração. Nós vemos que o universo está em perpétua vibração, o universo está vibrando constantemente. Nós vemos também agora que, então, se tudo isso vibra, as moléculas têm que vibrar, os átomos têm de vibrar. Nós começamos a observar que um grão de areia, por mais estático esteja, ele tem de vibrar. Tudo está em vibração. Esta é a grande lei. Tudo vibra, tudo está em constante vibração. Nós vibramos, sentidos vibram, vida pulsa, vida vibra, atividade.
Esta atividade faz com que haja os princípios cognitivos, que a cognição faz a leitura da vibração. Aí já é conhecimento da ciência que as vibrações determinam os padrões de cores, as vibrações determinam os padrões de som, que nós vamos estar ouvindo, sons agudos, sons mais graves. Até mesmo tem padrões, né, tanto de vibrações que nossos órgãos dos sentidos não conseguem nem medir. Precisam de instrumentos para fazer aferições. São infinitos os padrões de vibrações. Observe que tudo está, então, vibrando. Pactre vibra, Pactre está em atividade. Pactre está vibrando para que haja-nos a cognição, para que haja a percepção. Observe que vibra para que seja percebida. Ela vibra com o princípio de percepção. E aqui vem nos dizer que então que essa atividade é esse princípio de ação, é essa vibração, é esse constante existir, esse constante movimentar-se. Então, ou seja, se estou vendo, se estou percebendo, se estou tendo cognição sobre tudo isso, é porque ela está mostrando-me a mim e eu estou mostrando-me a ela. Estamos ambos em uma simbiose, juntos, jungidos, para que aconteça a experiência da vida. Mas observe que aqui fala em estabilidade. Veja que traz polaridade, atividade, estabilidade, ação e não ação. Né? Fala de estabilidade, mostra-nos uma certa polaridade. Mostra-nos que nós podemos observar 3 pontos: cognição, atividade e estabilidade. Mas que esses 3 pontos formam polaridades, formam polos. Né? Que toda atividade é um princípio em harmonia, né, da não atividade. Porque a não atividade é que faz eu perceber que existe a atividade. Porque se não existisse a não atividade, não poderia existir a atividade, elas estão juntas. É princípio de polaridade. Raciocina sobre tudo isso. Parece absurdo dizer, mas se você existe é porque você não existe. Existe um pé de apoio para todas as coisas. Né? Se você está em existência é porque você tem a condição de não existência. Está junto contigo, senão você não poderia existir. Né? Pense filosoficamente, muito profundo sobre isso. Aí você entenderá que eu interpreto a estabilidade, foi aonde eu consegui interpretar a estabilidade, como nós vimos aqui. Não parece que isso aqui está parado? Mesmo estando vibrando, né? Está vibrando, ele está vibrando, tudo, as moléculas, os elétrons, os prótons, tudo, os átomos que estão aqui estão vibrando. Mas observa um princípio aqui de estabilidade. Estabilidade. É como se isso aqui tivesse sido colocado parado. Mesmo vibrando, está parado. Mesmo vibrando, ele está como se estivesse parado. Ele está aqui parado. Estabilidade. Estabilizou desta forma, condensou, aglutinou nesse formato. Está aqui estável. Mesmo estando em um movimento absurdo. Mesmo estando isso aqui em um movimento imensurável em relação ao universo. Aí entra, então, mais um princípio que nós podemos estar analisando para entender esta tal de estabilidade, para que compreendamos a estabilidade. Aqui entra-nos um princípio da relatividade. Aí muitos vão dizer, puxa vida, eu achava que era Einstein que tinha descoberto isso. Tem muitos que mastigaram para trazer esses conhecimentos que são da grande e eterna ciência do passado. Né? Nós começamos a ver que existe a relatividade para gerar a estabilidade. Relativamente está parado. Eu observo e vejo que está parado. Mas eu estou fazendo essa medição comparada ao quê? Eu estou fazendo essa medição comparada a eu mesmo. Eu olho e vejo estabilidade. Mas se for olhar em relação ao tempo, está a milhão. Está a uma velocidade absurda, descomunal, girando, né? Caminhando-se junto com a Terra, girando ao redor do Sol, a milhas e milhas de quilômetros por hora. E eu estou dentro, junto comigo, que também está nessa velocidade absurda. Estamos avançando-nos no tempo. O princípio de mudança está atuando em nós.
o conflito dos gunas e tudo mais que foi visto está atuando em nós. Observe que tudo isso, todo esse movimentar, esses princípios, tragam-nos os agregados das próprias experiências. E o mais importante de ver é que nós tanto estamos inseridos em Pactre, que nós temos Pactre em nós. Aonde é que está a divisão, a separatividade, onde começa um, aonde termina o outro? Essa é uma pergunta que somente grandiosos sábios iluminados, ao ponto da iluminação vem a resposta. Porque aqui nos mostra, os Kleshas nos mostra, e você pode observar que os Kleshas nos traz magistralmente essa informação, que quando ele vem falar do princípio de Asmitá, deixa eu achar aqui, tá? Ele vem falar que nos Asmitá é a identificação ou mistura do poder da consciência com a cognição, aqui já está envolvida com o Pactre. No momento que ele entra em avidya, né, que nós traduzimos por essa ignorância, nesse momento que ele já está entrando aqui, ele já está jungido com Pactre. Nesse exato momento, Purusha está em Pactre. Então observa que Purusha nós estamos em Pactre. E aonde é a linha divisória da separatividade dos elementos, aonde um se separa do outro, somente quando transcendermos a vidya, a ignorância, somente quando nós estivermos na autoiluminação, somente quando, né, nós estivermos despertos, iluminados, no verdadeiro princípio, na verdadeira busca, que é o verdadeiro samadhi. É aí que há a separatividade. E é interessante de que se diga que nessa separatividade, Purusha, o lado objetivo da manifestação, o visto, conserva em si toda a capacidade inerente a todo o conhecimento que adquiriu. Ele conserva em si toda a potencialidade que adquiriu ao longo dessa longa experiência mergulhando-se em Pactre. Na verdade, ele acha-se em Pactre, ele encontra-se em Pactre, o espírito está em Pactre. Os três pilares, os três pontos, Sattva, Rajas e Tamas, esses três pontos, esses três princípios encontram-se nos pilares do universo. Podemos citar pai, mãe e filho, podemos falar em Deus, em Espírito Santo e Filho, algumas pessoas falam. Podemos falar nos três pilares, os três pontos. Shiva, Vishnu, né? Shiva, Vishnu, esqueci o nome do terceiro. Né? Então, para você ver, existem três pontos de apoio em todo o universo. O universo se apoia em três pontos. A criação de Deus se apoia em três pontos. Não, é impossível negar. Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho. Deus, o uno do universo, polariza-se em dualidade para gerar a terceira coisa, que é a vida, para que é a existência. Deus, o uno de todos, uno, por já ser ele simplesmente um, ele tem o seu lado negativo de -1, o lado negativo, falando um pouco de numerologia, ele tem o seu lado negativo de -1, já forma-se a sua polaridade, que forma-se uma terceira coisa. Então, aonde há 2 há 3, esse é o grande princípio de tudo. Aonde há 2 há 3, quando duas pessoas se encontram, um terceiro raciocínio surge da encontro dos dois. Quando os dois se encontram, é como se fosse formado uma terceira mente, da formação da mente dos dois. Estou trazendo princípios para a compreensão, mostrando que o universo se apoia, que as coisas se apoiam, que a lei de Deus está apoiada em 3 princípios. Que no âmago, na busca, Sattva, Rajas e Tamas. Isso permeia toda a vida. Isso permeia toda a vida. E que Sattva é a cognição, é a potencialidade, é a energia maior. Rajas, Tamas, atividades, estabilidade, são princípios que têm de ser, né, nessa simbiose, porque nós temos essa triplicidade agindo em nós. Percebe que existe a triplicidade
fora, mas existe essa triplicidade dentro de nós, que nós temos então que harmonizar-se em dois princípios para conquistar o terceiro. Harmonizando rajas e tamas, despertamos em sattva. Em sattva elevado, né? Não pensa sattva, não pensa uma cognição. Eu compreendi o que é isso. Pensa na marra cognição. A cognição superior, a iluminação, o brotar da iluminação. Pense nisso. Pense nisso com muito afinco. Pensa nessa máxima iluminação, a máxima potencialidade, o máximo despertar, aonde cessam-se as perguntas e tem só as respostas. Aonde nem é necessário, né, questionar as respostas, porque está tudo dentro de você. Sabe quando está dentro de você, a cognição está dentro de ti, você não precisa mais perguntar o que é tal coisa, porque você já sabe o que é tal coisa. Não é necessário que pergunte-se para que ouça a resposta está dentro do perguntado. A resposta está fundida com o perguntado. O perguntado não há necessidade de pergunta, porque ele já tem a resposta dentro dele, inserida nele. Observe que isso é muito filosófico, esses conceitos são muito filosóficos de serem tratados, para que nós possamos compreender. Estes são princípios fundamentais que são necessários de ser absorvidos agora, para que nós entendamos, como o sutra anterior, o vídeo anterior nos diz que a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto. A união do vidente com o visto. E aqui vem nos mostrar o que é o visto. Está vendo? Nós falamos no vídeo anterior. O que deve ser evitado é a união do vidente com o visto, que é o espírito que está atrás. Por isso, aqui está dizendo o que é o visto. O visto se manifesta, o visto existe através da cognição, da atividade e da estabilidade, os órgãos, os sentidos. Olha que incrível o âmago desse vídeo. Olha que incrível as observações que aqui nos traz. Para despertarmos em nós o espírito que realmente somos. Observe que aqui fala do visto, né? Observe que aqui está falando sobre esse visto. Observe que fala que existe aqui um Purusha. Observe que aqui existe, mergulhado aqui, a busca pela máxima condição. Observe que aqui está o buscar de todos os meios para a nossa experiência e a nossa libertação. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma formalização para quem nos acompanhou até então, através desses princípios, através dessas colocações, dessas pincelagens, através de levar-nos essas instigações, essa condução ao raciocínio, ao reflexo. Eu vou utilizar isso como nosso vídeo de parte 1, sobre esse sutra, né, de número 18. Ele será a parte 1. E nós vamos estar fazendo uma parte 2, no qual nós vamos a leitura do que Taimni veio nos dizer. Tá? Taimni veio nos trazer aqui. Ó. Na verdade, dariam 3 folhas, né? 3 folhas. Vamos ver se dá 3 folhas. Aqui eu tenho um pedaço, mas aqui no final também tem um pedacinho que falta, né? Então vamos botar isso tudo como um folho de rosto, tá? Então seria uma folha, 3 folhas de rosto, dariam então assim, ó, dariam 3 folhas, tá? 3 folhas. Porque nós temos um rosto aqui de uma folha inteira, mas também nós temos um rosto aqui de uma folha inteira aqui, ó. Então dariam com essas duas aqui 3, né? 3 folhas. Nós temos 3 folhas de leitura, de considerações a ser feitas, a expressão do que Taimni quer nos dizer, as observações do que Taimni quer nos aprofundar, sobre a cognição, sobre a atividade, sobre a estabilidade. Eu falei muito aberto, com pontos muito genéricos disso, muito genérico daquilo, tal, mas que vai trazer bases, eu não tenho dúvida disso, que isso aqui servirá de base para que, no nosso próximo encontro, com a leitura que vai vir nos agregar, nós tenhamos, não tenha sombra de dúvida disso, nós tenhamos uma compreensão sobre do que consiste então esse visto, que é a causa do que o vidente tem de evitar, né? Nesta união
de que vem o complemento do Sutra número 17. Mas não esquecemos que é salutar, é imperioso estar verificando tudo isso. E que nós temos que buscar sattva. Isso aqui, ó, só para você poder entender, o que é o objetivo do yoga? Harmonização, domínio sobre os nossos corpos, para nós buscarmos, né, depois a enfrentar o nosso próprio obstáculo, que é a própria mente, a imaginar, tranquilizar a mente, serenar a mente, evitar que ela faça suas modificações para que o espírito atrás perceba-se, né? Ele perceba. Isso aqui é chegar em sattva. É chegar em sattva. É cessar a atividade e cessar a estabilidade para que perceba somente a cognição. Depois trazendo a marra conexão, a marra cognição. Tá? Mas nós vamos ter tempo para isso. Eu não vou tomar mais tempo, né, de vocês, até porque ficaria muito extenso. Se nós fôssemos agora entrar em leitura, nós precisaríamos, acho que, de uns 40 minutos, somente com leituras. E não é o propósito, né? Nosso propósito é formar esses encontros com 1 hora, pouco menos de 1 hora. A minha outra câmera não dava 1 hora, né? Minha outra câmera ela não permitia ir tão longe. Ela tinha as suas limitações. Então, nossos encontros ficavam em torno de 57, 56, 58 em algumas oportunidades. Mas essa aqui eu já consegui, né? Essa aqui eu conseguiria até 2 horas. Eu consigo até mais de 2 horas, ininterruptas com ela. Mas não é o objetivo. O objetivo é firmar encontros com vocês, né, dentro do prazo aí de 1 hora. E é isso que nós estamos consumando, tá? É isso que nós estamos nesse exato momento concluindo. Quem tiver o livro, né, do Timing, a ciência do yoga, vai poder mergulhar no assunto, vai poder pegar tudo isso e já mergulhar na leitura. Até eu faço um convite, se você tiver o livro, mergulhe agora na leitura, faça a leitura de tudo isso, pega essas chaves, né, e vai te trazer. O nosso próximo encontro, que é o Sutra 19, nós vamos então estar destrinchando um pouco mais os gunas. Vamos estar falando dos estágios dos gunas, tá? O nome dos estágios, as atribuições a esses estágios: particular, universal, diferenciado e indiferenciado. 4 estágios dos gunas. Coincidente aos 4 estágios da própria elevação, né, da própria mente, do próprio crescer interno dentro de nós, né? Nós passamos pelos estágios internos e externos, é a mesma coisa. Mesma coisa. O que há fora, o que tem dentro tem fora. O que tem fora tem dentro, né? Um complementa o outro. É assim, gente, é assim. É assim. É a grande manifestação e o pulsar aí da vida. Grande pulsar da vida. Muito obrigado a todos, então, tá? Espero ter trazido luz ao tema. Como eu falei para vocês, eu repito, antes do fechamento desse vídeo agora aqui, eu vou até onde eu consigo ir. Pode ser que você que esteja acompanhando esse vídeo possa ir muito mais longe. Talvez você que esteja acompanhando esse vídeo já ficou vislumbrado porque não conseguia ir tão longe, agora pode ser que agora conseguiu ir tão longe. Mas cada um dá o que pode dar, né? E o que pode dar é relativo, é muito relativo. Pode ser nada para alguns, mas pode ser muito para os outros. O importante é dar, o importante é doar. Assim como os mestres nos dão, assim como os mestres nos assistem, assim como os mestres nos fornecem, nós estamos simplesmente fornecendo também, porque não é nosso, é deles. É deles. Estamos entregando o que eles entregaram à humanidade, é deles. É uma entrega. E é incrível que quanto mais a gente entrega, mais nós recebemos. A intuição acelera, os princípios ativos aceleram, tudo fica dinâmico, e tudo entra num dinamismo muito grande. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro. Sutra de número 18, parte 2. Tá? Sutra de número 18, parte 2. Tomara que deva fazer em parte 2, se não a gente faz em parte 3. Mas eu aguardo você e Namastê. Onubodhvesvaha Tetsavitur Veritian Perigodesai Mai Dionach Prechodaya. Onubodhvesvaha Tetsavitur Veritian Perigodesai Mai Dionach
prachodayat. Om Bhurvuvesvaha Tatsaviturvediyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat.